Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Para ficar de bem consigo mesmo, sem sentimento de culpa ou peso na consciência, confira o que vem por aí no programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje o programa, como sempre, muito especial. O preletor Heitor Miyazaki explica em sua palestra por que deve existir o arrependimento se somos filhos de Deus perfeitos. E é de fato importante compreender esse ponto do ensinamento da Seichonoye. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichonoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Aprendemos da Seichonoye que o ser humano é isento de pecado e livre dos seus efeitos. Essa é a sua verdadeira essência espiritual. No entanto, para chegar a esse entendimento e manifestar na vida prática a felicidade do estado original, é preciso que compreendamos a seguinte questão: por que deve existir o arrependimento se somos filhos de Deus perfeitos? A resposta na palestra do preletor Heitor Miyazaki, você acompanha agora. Arrependimento. Tem uma piada interessante de uma moça, ela disse: eu sou atriz, isso lá em Hollywood, e foi confessar. E falou para o padre: eu sou atriz, eu fui infiel ao meu marido, tive um caso com Robert Redford, tive outro caso com Brad Pitt, né? Teve outro caso com aquele que fez o papel do Titanic. Leonardo DiCaprio. E ela disse: e agora, será que eu fazendo as orações, eu vou ficar perdoada dos pecados que eu cometi? O padre olhou assim: pela sua cara, não. Falou: por quê? Você não está arrependida, não? Então, na Seichonoye também, é que na própria revelação divina da confissão,
diz, sendo orientador meu ensinamento, aquele que recebeu, se estás enfermo, procura orientador meu ensinamento e pedir para ele, né? Conversa com ele e diz assim, se após um exame de consciência, olha a palavra, exame de consciência, julgais ter algum pecado, confessai sem nada esconder. Sem nada esconder. Esse é um detalhe que muitas pessoas falam, não, mas se a gente nem fala que o pecado não existe. Aí o mestre escreveu, nesse livro, está nesse livro, Humanidades entre o Pecado, que o pecado se extingue quando nós reconhecemos o erro. E menciona aqui o capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, aquele caso daquela mulher que era malquista, né? Que na verdade era como se fosse uma prostituta, coisa parecida, né? E ela, sabendo que Jesus Cristo estava na casa do fariseu Simão, que o fariseu Simão convidou Jesus Cristo para um banquete. E ela se dirigiu, e diz aqui, se dirigiu levando um vaso de alabastro, cheio de bálsamo, de fino aroma, e chorando de arrependimento, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Banhou-lhe os pés com as suas lágrimas. Ajoelhou aos pés de Jesus e começou a chorar, e as lágrimas começaram a cair nos pés de Jesus Cristo. E ela pegou o próprio cabelo, que era o cabelo comprido, e enxugou as lágrimas com o cabelo. E depois passou esse bálsamo, um perfume que era caríssimo. Não sei se era francês o que era, mas era caríssimo. E ela passou, ungiu os pés de Jesus Cristo com esse perfume. E o Simão, olhando, torto, arrogante, falou, que pecadora, que Jesus Cristo também fica recebendo esse tipo de mulher, que pecadora é essa? E Jesus Cristo, como praticava muita meditação, leu o pensamento de Simão e disse, Simão, se alguém te deve 50 dinheiro, imagine uma pessoa que deva 50 dinheiro para uma pessoa e outra que deva 500, e os dois são perdoados, quem é que vai ter mais gratidão? E Simão falou, claro que aquele que devia mais, que ficou livre da dívida. E Cristo disse, isso mesmo, Simão, quem tem maior dívida amará mais o credor, agradecendo-lhe pela dívida perdoada. Mas aquele que pensa ter uma dívida pequena, não se sente muito agradecido pelo perdão. É coisinha de nada também, não é coisinha de nada, né? E não se sente muito agradecido. Quando eu cheguei em tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, mas esta mulher banhou-me os pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus próprios cabelos. Tu não me deste ósculo, né? Não me deste um beijo nos meus pés, mas esta mulher beijou meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com o bálsamo, mas esta mulher ungiu-me, né? Passou o bálsamo nos meus pés. Assim, aquele que mais se arrepende dos pecados sentirá maior gratidão e amor mais profundo de Deus. Então, quando você fala que o pecado não existe porque Deus não criou, mas está na mente da pessoa aquele sentimento de culpa. Mas se a pessoa não reconhece, não se arrepende, ela sofre com aqueles problemas e ele se materializa em forma de doença. Tem um caso que aconteceu na Bahia, de uma senhora que a vista dela escurecia, depois voltava, escurecia, voltava, e começou a escurecer e demorava para voltar, praticamente quase não voltava, e foi no oftalmologista. Ele examinou e disse, uma triste notícia para a senhora já perdeu essa vista. E eu estava lá na Academia de Santa Fé, quando ela me contou o caso, eu perguntei, fiz uma pergunta para ela, seu pai bebia? E ela começou a chorar, mas chorava. Meu pai era um santo homem, mas quando bebia ele era agressivo. E um dia, quando eu tinha 5 anos de idade, ele pegou uma faca e correu atrás de mim e da minha mãe. Só que ele estava muito alcoolizado que não conseguia nem andar e nós conseguimos fugir. Descemos as escadas, fomos para a rua. Mas no dia seguinte, que meu pai estava sóbrio, era uma pessoa maravilhosa. Eu falei, pois é, a senhora não queria ver seu pai. Não queria ver seu pai dessa forma. E a senhora guardava ódio, porque seu pai bebia. Como não queria ver, veja como é a força do pensamento. Como o pensamento tem a força criadora. O seu olho esquerdo, que representa, justamente o lado esquerdo, representa o homem, ficou cego. Mas agora a senhora lembrou um fato que ocorreu há 55 anos. E veio à tona. E ela, pois é, eu odiei meu pai por causa disso.
e sentiu-se arrependida, começou a chorar, perdoe seu pai, disse, eu estou perdoando. E chorava, essa senhora ficou curada, hoje ela está com 86 anos de idade, totalmente curada, porque compreendeu, né, e se arrependeu. Por essa razão que o mestre diz aqui, né, portanto, quem tem a humildade de se arrepender é uma pessoa, quem não tem essa humildade, não vai apreender, não vai compreender a sua natureza divina. Porque o ego, eu. Da mesma forma, quando Simão pensou, não, eu tenho ajudado aqui, ajudado lá, então tem uns pecadinhos, né, uns pecados pequenos, não tem importância. E esse ato arrogante de pensar que já tá bom assim, não é o verdadeiro sentimento, né? Então, quando nós compreendemos exatamente dentro dessa nossa postura, por isso que arrependei-vos que o reino do céu está próximo, não significa para quem está à beira da morte, não. Está próximo o seguinte, imediatamente no momento que você se arrepender, Deus vai se manifestar. Você lendo o livro Lições para o Cotidiano, por exemplo, tem vários casos de pessoas que estavam um tanto arrogantes, pensando, porque fiz isso, porque aquilo, o culpado é outro, o culpado é fulano. Tem um caso de uma senhora que ela foi vítima dos bombardeios, da bomba atômica. E quando o marido dela foi salvo, e ele ficou procurando a esposa, onde está minha esposa? E procurando. Chegou no local onde tinha pilhas de cadáveres. E ele conseguiu localizar a esposa por uma fita no cabelo que ela tinha, que os japoneses amarravam naquele tempo, a identificação no cabelo. E viu, chegando perto, e viu que a esposa estava no meio dos cadáveres, mas estava respirando. E chamou o senhor, vem cá, olha aqui, minha esposa está viva, me ajuda. E tirou a esposa, foi levada para o hospital, e ela voltou, foi se restabelecendo a saúde. Só que quando ela viu, na frente do espelho, o rosto todo deformado, parecia um ET, né? Parecia uma pessoa de outro mundo, ela ficou com raiva do marido. Por que me salvou? Por que não me deixou morrer? Pelo menos eu não iria sofrer a vida toda com essa aparência horripilante. Mas um dia, ela começou a pensar, e ela pode ter problema no dedo, né? Não mexia o dedo, o polegar. E um dia ela começou a pensar, meu marido, apesar de eu estar com esse rosto, ele me salvou. Então, por que eu fico com ódio dele? Se ele me ama, apesar de ter tantas mulheres com rosto normal, mas ele me salvou. E começou a chorar, arrependida, falou, me desculpa, né? Eu não deveria ter pensado dessa forma. Aí um dia, ela estava debulhando as ervilhas, e o marido falou, seu dedo está funcionando, voltou a funcionar. Falei, é verdade. Ela não percebeu, e depois também desse arrependimento próprio, foi o rosto dela, aquela aparência feia foi diminuindo, desaparecendo, e o dedo, justamente esse dedo polegar, simboliza o marido, viu? Então quem tem mulheres que estão com problema nesse dedo, leiam Lições para o Cotidiano, e faça a oração do perdão, agradeça, e vai ficar curada. Isso daí serve para o dia a dia. Fazer sempre uma autorreflexão. Será que eu estou agindo de forma correta? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Não é? Será que eu estou agindo com amor? E começa a fazer uma autorreflexão. Será que eu não podia fazer melhor? Faça o que tiver que ser feito. Não é? Faça o que tiver que ser feito. Quando eu faço suco de manhã, um suco especial para a família toda. Em casa só estou eu e minha esposa, mas minha mulher vai levar o suco na casa da minha filha, e eu faço para outra minha filha. E enquanto a pia está suja, estou vendo lá que ela não lava a louça, por quê? Meu dedo não é de ferro e não vai enferrujar, então faço. Não custa nada fazer isso, não é verdade? Faço o que tiver que ser feito. Todo fim de semana eu estou ocupado com a viagem. Volto segunda-feira, tiro as roupas sujas da mala e lavo. Não deixe que eu lavo. Quem sujou fui eu.
né? É aquela história do monge, quando foi perguntar para o outro, falou, o que eu faço para acelerar meu crescimento espiritual? E o chefe dele falou, você já comeu? Já. Você já lavou seu prato? Não. Então começa daí. Viu? Começa desses detalhes pequenos, não é só querer rezar, rezar, rezar. Começa no seu dia a dia de manifestar amor e gratidão por tudo que você tem. E dentro desse sentimento é que nós vamos compreender. Né? Essa autorreflexão, diz o mestre Masaru Taniguchi, não é buscar autopunição, não é para você ficar se autopunindo, não é para você se autoagredir, não é para você ficar triste porque não fez. Dentro das coisas que aconteceram, nós temos que aprender, tirar a lição de vida e não ficar ruminando o passado. Não é para você se torturar por um erro que cometeu. Primeiro, porque se você errou, você não está no caderninho de Deus. Deus não tem caderninho para isso. Quem pensa que Deus fica com o caderninho anotando os pecados que a gente cometeu, está muito enganado. Primeiro que precisaria de 7 bilhões de caderninhos para ficar marcando. E Deus não tem tanta rapidez assim para ficar. E não fica com esse pensamento mesquinho. Deus simplesmente é amor. Amor. Errou. Você entendeu? Você não pecou. Confúcio disse, errar, aquele grande sábio chinês, Confúcio disse, errar é não corrigir o erro cometido. Você percebeu onde você errou? Tá bom, não se culpe. Desde que você se arrependa, desde que você tome a decisão daqui para frente, eu vou fazer de forma correta, não fique se culpando, não fique se penalizando, não fique se autocastigando, porque nem Deus castiga ninguém. Deus Todo-Poderoso é amor. Então vamos viver como filho de Deus. Deus perdoa, então por que você não vai se perdoar? Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. E depois, perdoai as nossas ofensas. Então, sinta que realmente Deus já está perdoando. Apenas você tem que tirar a ideia de que você é pecador. Compreender que é filho de Deus. E para que você possa ser cada vez mais feliz, o que nos deixa feliz? Analisa, nós temos que analisar, o ser humano tem que analisar, compreender um pouquinho de psicologia. Quando você sem querer magoa alguém, você não fica chateado o dia inteiro? Fica. Claro, Clóvis. Né? Você esquece, mas fala, mas não estou feliz. Depois você lembra, meu Deus, falei aquilo indevidamente, a pessoa ficou chateada comigo. E você fica triste porque você deixou alguém triste. Mas se você fizer algo bom, uma pessoa está necessitando de ajuda, está no metrô, uma pessoa que é deficiente visual, você ajuda, você fez um ato de caridade. Em casa, ajudou a esposa, ajudou o esposo. Você não fica feliz? Fica. Então, quando você armazena sentimentos bons, você fica feliz. É por isso que o mestre escreveu isso há 80 anos. É mais feliz a pessoa que dá presente do que aquela que recebe. Porque às vezes a pessoa que recebe, eu já tenho. Esse daqui é não sei o quê, daqui é do Paraguai, e não tem aquela gratidão. E você com tanto amor fez aquele ato de manifestar o amor e a pessoa não tem gratidão, mas você fazendo caridade, ajudando o próximo, você fica feliz. E outro detalhe, quem planta colhe, não é? Pela lei da mente. Então se você fizer o bem para o próximo, você não está fazendo para você mesmo? É isso que acontece, verdade? Então, manifestando a natureza divina, ocorre o perdão. Na verdade, quando dizemos alguém foi perdoado, estamos nos referindo ao fato de seu pecado ter sido extinto, ou seja, você não fica com aquela cobrança, eu tenho que pagar. Não é esse o sentimento, né? Tanto assim que aquele sentimento de tem que pagar, por isso que na oração Pai Nosso, antigamente, pelo menos ainda, dependendo da tradução da Bíblia, se for uma Bíblia católica, já foi substituída a palavra dívida, perdoar as nossas dívidas por ofensas. Mas nas Bíblias, outros tipos de Bíblia ainda continua. E um fato interessante, veja como, aqui diz o seguinte, existem casos em que os pecados estão sedimentados no fundo do subconsciente, estando esquecidos conscientemente e a pessoa julga não ter pecado algum, acha que não tem pecado. Há também casos que a pessoa pensa, o que eu fiz não constitui pecado, pois é algo que todo mundo faz, todo mundo está fazendo, fulano está fazendo, fulano fez. E se espelha na pessoa que fez coisa errada, pensando que ela ficou livre daquele sentimento de culpa, daquele pecado que ela cometeu.
Mas o pecado continua na mente, no inconsciente dela, porque ela não se arrependeu. São casos de pessoas mulheres que, quando eram solteiras, ficaram grávidas e, por ser solteiras, abortaram. Depois que casam, não conseguem engravidar. Não conseguem engravidar. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Mas essas pessoas, quando tiram esse sentimento de culpa, por isso que quando as pessoas que cometeram aborto, não é simplesmente orar para o filho que está no mundo espiritual. Não é simplesmente isso. Peça perdão. É preciso criar aquele sentimento, meu Deus, me perdoe, perdoe mamãe. Mamãe não sabia o que estava fazendo. Em seguida, ler a Sutra Sagrada, aí sim o problema resolve. Aí sim você vai se purificar. Então a mesma coisa que a pessoa tiver um espinho na mão, fala, não tem nada, não tem nada. Só que quando ela passa o dedo sobre onde fica o espinho, dói. É igual cárie, né? Na hora que você vai no dentista, pode ser que o dente não esteja doendo. Mas na hora que o dentista pega aquele aparelho, é sinal que tem cárie. É verdade? Então você se purifica. O dentista, quando passa aquele motorzinho que vocês adoram, você está se purificando. Da mesma forma, na hora que você está praticando a oração do perdão, sentindo-se perdoado e fazendo atos de caridade, você está se purificando do pecado que você cometeu. Né? Compreender que é filho de Deus, não é só compreender que é filho de Deus, mas tem que viver como filho de Deus. Filho de gato vive como gato, filho do porco vive como porco. E filho de Deus tem que viver como Deus. Viver como Deus, pessoal, tem que ser santinho, não pode fazer nada. Não é isso, né? Faça simplesmente o bem, porque Deus não criou o mal. Deus criou só o bem. Gênesis capítulo 1, não está escrito que Deus criou o mal. O que está escrito lá? Que Deus criou a luz, achou bom e descansou, criou o ar, achou bom e descansou, criou a mulher e ninguém descansou mais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros, homens com os homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. E ele fala aqui também sobre a energia nuclear, o problema é da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.smi.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado.
sempre no final do mês de junho, em nossas sedes espalhadas pelo Brasil, todos têm a oportunidade de purificar suas energias e a sua vida de um modo geral. É a cerimônia junina da Grande Purificação, evento com entrada franca que proporciona aos participantes a eliminação de registros mentais negativos do subconsciente. São eliminados da mente os maus pensamentos, palavras e atos do primeiro semestre do ano. Venha renovar-se para seguir mais leve e avante a passos largos rumo ao seu ideal. Mais informações? Acesse o nosso site www.sni.org.br para se informar sobre a sede da Seitinoe mais próxima, onde estará sendo realizada a cerimônia junina da Grande Purificação, que se dará no dia 29 de junho, na manhã do domingo da Seitinoe. Não vai perder, tá bom? Entregou em nossas mãos a tocha que iluminará nossos caminhos, o conteúdo de mais um programa Seitinoe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Aprofundemos a nossa percepção de ligação com Deus agora, em nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina, reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado. De hoje em diante, você será infalivelmente alcançado pela graça que preenche o universo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!